Olá a todos aí em casa, já estamos a iniciar o Caminhos da Minha Terra aqui em Leiria. Estamos já no Jardim Luís de Camões. Venham ver com os vossos próprios olhos e quem sabe até relaxar e passear um bocadinho com a vossa família. Estamos agora na presença da doutora Vânia Carvalho, coordenadora do Museu de Leiria e do Moinho do Papel. Doutora Vânia Carvalho, muito obrigada por ter aceito o convite e participar aqui no nosso programa. Obrigada a nós pela vossa presença. Doutora Vânia, gerir um espaço como o Museu de Leiria, que conta a história do território e das pessoas, não é tarefa fácil. Não é. É necessário sentirmos esse peso dessa responsabilidade, porque este museu tem uma história muito longa e, na verdade, não teve casa durante quase 95 anos, uma casa permanente. Foi mudando de sítio para sítio e era, de facto, um projeto muito ansiado. Portanto, todos os dias eu sinto essa responsabilidade, esse peso de que nós contamos a história não apenas da cidade de Leiria, não do concelho de Leiria, mas de uma região muito mais alargada, porque a nossa coleção é uma coleção que vem desde Peniche até ao norte do distrito de Leiria e, portanto, temos essa noção diária e os nossos visitantes também nos fazem sentir a cada nota que deixam no livro de honra a nota de que querem mais informação, de que querem conhecer outras peças e, portanto, nós temos uma programação que procura responder a essa tarefa que não é fácil, efetivamente, mas que dá muito prazer. Para gerir então este espaço também é necessário haver muita dinâmica, porque embora a história existe e é a mesma, tem de ser contada e recontada de várias formas. Sim, é necessário, sobretudo, percebermos que os objetos não falam por si mesmos, eles necessitam que nós os interpretemos. E fazer uma visita guiada a crianças de 4 anos não é o mesmo do que receber um grupo de especialistas, como não pode ser o mesmo que receber um grupo da terceira idade que está a fazer um passeio pela cidade. Mas a par disso é também necessário que os habitantes, e nós preocupamos-nos muito com os leirienses, quer os de coração, quer os que vivem efetivamente no concelho, para isso nós tornamos sempre que possível este espaço um espaço aberto para outro tipo de eventos, concertos, dança, teatro. Aliás, vamos ter agora a Festa dos Museus, em que teremos uma dinâmica de programação cultural que transcende claramente apenas os nossos conteúdos da exposição de longa duração e que o que pretendem é que as pessoas sintam este monumento, que é um monumento classificado, o Convento de Santo Agostinho, que é um espaço seu e, portanto, que o apreendam dessa forma. O museu tem esta característica especial, era um antigo convento de Santo Agostinho. Como é que foi esse processo? Bem, foi convento de Santo Agostinho e foi criado efetivamente e construído com esse propósito pelos agostinhos, pelos ermitas, mas efetivamente depois teve um processo conturbado que aconteceu com a maior parte dos monumentos religiosos do país e converteu-se num quartel, um quartel de cavalaria e depois de infantaria. No século XX teve múltiplas funções, entre as quais a de local de ensino, quando o colégio, quando a escola que está aqui ao lado deixou de poder acolher os estudantes. Portanto, há uma memória da população que não é só do convento, mas de um espaço que lhes diz muito de outra forma. Apenas em 2006 o município iniciou o processo de reconversão deste espaço para um museu e a partir desse momento seguiu aquilo que é um processo longo, mas sustentado, de apresentação de um projeto de arquitetura, de um projeto para conteúdos e que definiu efetivamente a missão deste espaço que agora é o Museu de Leiria. Nós estamos já em 2017, portanto eu acompanho este processo desde 2006, portanto realmente mais de uma década, e este ano fazemos 100 anos, portanto é um momento em que quer o antigo Museu de Arte, Arqueologia e Numismática de Leiria, criado em 1917, mas também o Convento de Santo Agostinho, podem finalmente ser usufruídos de outra forma e chegar ao público, que esse é realmente o nosso propósito principal, é o de garantir
que o museu é de todos e para todos e que o convento pode dessa forma também ter uma relação particular com os habitantes. A vertente educativa também está muito presente no museu. Que atividades existem a nível educativo para as crianças e jovens que venham visitar? Nós temos uma programação de serviços educativos alargada, que permite que as escolas possam selecionar entre as oficinas pedagógicas que oferecemos, neste momento são cerca de 10. Além disso, temos visitas guiadas, especializadas, mas também visitas direcionadas a diferentes públicos. Temos atividades de serviços educativos para populações com necessidades especiais, nomeadamente visitas destinadas a cegos e amblíopes, atividades pedagógicas que também procuram que quem tem outras formas de ver o mundo o possa usufruir. E, na medida do possível, nós procuramos que essas atividades de serviços educativos garantam a interpretação dos objetos, do espaço e do convento. Portanto, é o museu e o espaço que o acolhe que são interpretados através destas atividades. E de muitas formas. Vai desde atividades ligadas às origens da arte e, portanto, àquilo que são os sítios arqueológicos, por exemplo, existentes no Vale do Lapedo, até atividades mais direcionadas para as obras que temos expostas. Temos uma oficina que vamos realizar a próxima semana, que se chama Aberto para Obras, em que realmente o que se pretende é que as pessoas, analisando as obras que estão expostas, de alguma forma nos deem a sua própria interpretação. Mas há uma diversidade muito grande, também dirigida a distintos públicos. Uma curiosidade, a nível de turismo, são mais nacionais ou internacionais? Nós, efetivamente, naquilo que era a nossa proposta inicial, nós tínhamos noção que, sendo um museu com características regionais, o nosso público seria essencialmente um público nacional. Neste momento temos a noção clara que já não é apenas um público local ou regional, já temos visitantes. Vamos receber agora um grupo de Sines de 1000 pessoas que vêm em diferentes períodos do ano, mas percebemos já que já estamos a chegar àquilo que é o território nacional. E depois temos os visitantes que, vindo a Leiria, e o Castelo é o nosso monumento mais visitado, o ano passado tivemos 80 mil visitantes, muitos desses também passam pelo museu, já está a incluir os seus circuitos. Na verdade, o nosso público é preferencial português, e depois o museu é absolutamente bilingue, portanto todo ele está traduzido para inglês, mas na verdade o nosso público preferencial acaba por ser o público espanhol, francês, em determinado período do ano, sobretudo a comunidade que está imigrada, mas também, depois e muito diversificados. Nós, ano passado, registámos cerca de 80 nacionalidades a passarem pelo museu, mas, em alguns casos, uma pessoa, não é? De cada nacionalidade, mas temos esse levantamento que nos permite perceber que Leiria está no circuito turístico já da região centro, e a região centro é claramente uma região que está em crescimento do ponto de vista turístico. O turismo do centro tem já uma forte presença e nós estamos neste momento a ter esse retorno, efetivamente. Peço então, em tom de conclusão, um convite para as pessoas lá em casa para virem visitar um museu, contudo para todos. Nós estamos abertos a receber-vos e este museu só fecha no dia de Natal e de Ano Novo, portanto não há qualquer desculpa para não vir. Portanto, das 9h30 às 5h30, todos os dias da semana, estamos de portas abertas para vos receber e seguramente vão ser muito surpreendidos, porque além da exposição de longa duração, vamos inaugurar agora a 18 de Abril e depois a 23 de Abril, 2 grandes exposições, inclusive uma que convida a conhecer as ruas da cidade através dos olhos de artistas ligados à ilustração e à banda desenhada, leirienses, mas também algo que para nós é extraordinário, que é a ligação à Diocese e ao Santuário de Fátima, e vamos ter o privilégio de, em parceria, termos uma exposição que vai estar aqui um ano, que se chama Manto de Todas as Cores, e que está ligado àquilo que é a temática mariana, mas numa perspectiva também de território. Trabalharemos as nossas obras e as obras que são pertença da Diocese e do Santuário, portanto há todos os motivos para nos virem visitar. O Museu Leiria. Um museu com 100 anos, criado em 1917, com uma história peculiar, pois passou de convento para museu. O museu contém fósseis com 150 milhões de anos e ainda vestígios da misteriosa cidade romana de Calipso. Ainda este museu explora também os momentos em que o Castelo Leiria esteve ocupado. Este museu organiza-se em 2 espaços expositivos.
No primeiro, apresenta-se uma exposição de longa duração que faz uma leitura geral da história do território, propondo um caminho necessariamente sumário por entre a rica e densa floresta de objetos, acontecimentos e mitos que definem uma identidade central do país. No segundo espaço, que lhe é complementar, são apresentadas exposições temporárias que permitem aprofundar temáticas e coleções específicas. O Caminhos da Minha Terra está agora no Moinho do Papel, aqui em Leiria. Lá dentro está à nossa espera a técnica Lisete Portela. Venham comigo. O nosso castelo era, na altura, rodeado por muitos terrenos férteis que estavam semeados por cereais, nomeadamente o chamado painço. O painço é uma espécie de milho miudinho que era cultivado então nessa altura e era da farinha desse painço que se fazia então o pão que era consumido pela maioria das pessoas. E como tal, se existiam os campos cheios de cereais, não é? Cheios do tal painço, fazia todo o sentido que existissem os casais de mós. Os casais de mós que são um conjunto de duas pedras que se encontram então ligados a rodas verticais ou horizontais e depois com a passagem da água por essas rodas rodam, fazendo moer os grãos de cereal, transformando-os em farinha. E então é assim que começa a história do nosso moinho, um espaço de moagem de cereal que era já nessa época um espaço bastante conhecido por várias razões. Primeiro porque se encontrava junto a uma das partes do rio com maior água, com mais água, com maior quantidade de água, e como tal conseguia ter vários casais de mós a trabalhar. E por tudo isto, então, este moinho era um espaço grandioso e conhecido. Como tal, o responsável por este espaço seria Gonçalo Lourenço de Gomide. Este Gonçalo Lourenço de Gomide era escrivão do rei e percebeu, a determinada altura, que tinha condições para produzir aqui algo que não era ainda produzido em Portugal, o papel. E foi assim que, por alvará régio de Dom João I, foi concedida autorização a este Gonçalo de Gomide para este espaço, que era até então um espaço de cereal, de fabrico de farinha, se transformar na fábrica do papel. E aqui sim entra então a parte histórica mais importante para nós, porque, segundo os historiadores, funcionou aqui a primeira fábrica de Portugal e da Península Ibérica. O papel nasceu na China, no século II. Os chineses inventaram este novo suporte de escrita, a qual deram o nome de papel, através da roupa. Portanto, eles utilizavam roupa para produzir uma pasta e com essa pasta faziam de forma artesanal a folha de papel. Roupas estas que eram todas produzidas a partir de plantas, não é? Portanto, as fibras vegetais estavam aqui na essência desta pasta com que se fazia o papel. E como tal, este fabrico tradicional que era feito na fábrica do papel de 1411 utilizava também as roupas. Julga-se que em 1411 seriam o linho ou linhaça. Portanto, eram as roupas vestidas pelas pessoas. Havia inclusive as chamadas trapeiras, que andavam de porta em porta a recolher estes mesmos trapos, traziam para a fábrica, era tudo cortado e depois, debaixo de umas mós grandes, a que nós damos o nome de engenho de galgas, seria tudo moído com água, formando assim a pasta para se produzir o papel tradicional. Temos aqui o nosso pequeno espólio de artigos, no fundo, ligados à nossa exposição temática. Nomeadamente, temos aqui a tipografia representada através de uma máquina de impressão manual, um cavalete tipográfico e depois alguns materiais que são utilizados para a tipografia, por assim dizer.
este moinho passa a pertencer à família do Sr. Caseiro. O Sr. Caseiro, o Sr. António Caseiro, foi um proprietário, o primeiro proprietário então, que utilizou o moinho para 2 ofícios tradicionais distintos, para a produção de farinha, mas também para a produção de azeite. Ou seja, estamos a falar de uma energia, a energia hídrica, que acaba por ser utilizada ao longo de 6, quase 7 séculos, para produzir 3 ofícios diferentes: produção de papel, produção de farinha e produção de azeite. E o Sr. António Caseiro aproveita a parte mais antiga do moinho para fazer então a sua produção de farinha, e este espaço onde nós nos encontramos agora acaba por ficar ao abandono e durante muitos anos acabou por ser apenas ruínas. Já mais tarde, no final do século XX, a Câmara de Leiria adquire o espaço à última proprietária do moinho, a filha do Sr. António Caseiro, a Dona Emília, que tinha 90 anos e continuava a fazer farinha, e tinha uma particularidade também muito interessante, é que convidava as escolas do concelho, nomeadamente as escolas da cidade, a visitarem a sua sala de produção de farinha, não é? De forma tradicional. Portanto, os meninos da cidade acabavam por ser uns privilegiados porque já tinham visitas guiadas, indo ao espaço, não era um museu. Pronto. E então, na altura, quando a Câmara de Leiria comprou o espaço estava realmente muito danificado. Depois, nesta sala ainda, podemos encontrar 3 vitrinas, e nestas 3 vitrinas temos também alguns artigos expostos, nomeadamente nesta, materiais arqueológicos que foram encontrados a quando da recuperação do espaço. Nesta segunda vitrina temos aqui relas e aguilhões. As relas e os aguilhões são pedras do rio que funcionam num dos sistemas de moagem de cereal. Portanto, são utilizadas na base do sistema de rodízio, ou seja, num sistema de roda horizontal que faz trabalhar o casal de mós. E depois, na última vitrina, temos aqui uma cópia do livro científico, o Almanaque Perpétuo. Como tal, fazendo esta pequena abordagem histórica do espaço, interessa depois conhecer o espaço em si. Portanto, nós conseguimos manter o espaço a funcionar com a energia hídrica. É a água que continua a fazer trabalhar os casais de mós para a produção de farinha, que depois é vendida ao público, e também é com a força da água que conseguimos ter o engenho grande a produzir pasta tradicional de papel, para fazermos o nosso papel de tecido tradicional, de algodão, como lhe quiserem chamar. Vamos então passar a outro espaço. Então, na parte exterior do moinho, nós podemos ver as rodas hidráulicas, nomeadamente as verticais, as primeiras em madeira, e já depois, com o aparecimento do ferro, temos aqui uma roda vertical em ferro. Esta primeira roda está sempre em funcionamento e permite-nos perceber como a força da água é suficiente para fazer trabalhar a roda. Portanto, basta uma ligeira passagem da água para a roda começar a girar. Água esta que vem do rio, e se chegarmos até aqui à frente, vemos ali aquelas quedas de água, e por cima das quedas de água o tal açude pequeno, a tal parte do rio mais larga, de onde é desviada a água necessária para nós colocarmos as noras a trabalhar. A água é então desviada e depois segue o seu percurso normal até à foz do rio. Lá ao fundo temos também uma nora que, apesar de estar parada, servia para elevar então a água a 7 metros de altura, fazendo então passar depois pelas levadas, pelos canaletes que estavam direcionados para as hortas que se encontravam à volta do convento de Santo Agostinho. Ainda também de frisar que temos aqui uma microhídrica que foi instalada para produzir a energia elétrica, e já se conseguiu apurar que permite produzir a energia elétrica suficiente para a manutenção do edifício. Esta produção de energia é embutida depois na rede e depois são feitos os acertos com a Câmara de Leiria. Então, para além de podermos perceber como é que os engenhos funcionam, temos depois a particularidade de estarmos numa zona à beira-rio, quase no centro da cidade, mas perto de uma natureza quase intacta. Pronto, temos aqui diversos tipos de vegetação. Aqui
uma espécie de papiro que seria utilizado para produzir então também papel, portanto com o papiro se faria a roupa com que depois se poderia fazer o papel, e depois também alguns animais curiosos como os nossos patinhos, um casal de lontras que de vez em quando nos vem visitar, portanto acaba por ser uma natureza quase intacta aqui no meio da cidade, no centro da cidade. E agora vamos então perceber como é que, colocando as rodas em movimento, se conseguem pôr os engenhos a trabalhar. Então acabamos de entrar na casinha do moleiro, é assim que nós chamamos a este primeiro espaço que foi construído, o primeiro a ser construído para espaço de moagem, que é composto por uma cozinha, pelo espaço da sala de trabalho, onde estão os casais de mós que ouvimos a trabalhar e a produzir farinha de 3 cereais, de milho, trigo e centeio, para depois ser vendida essa farinha ao público. E também alguns pormenores muito interessantes, como por exemplo esta mó que se encontra debaixo de um vidro, que quando foi encontrada pelo arquiteto serviria como degrau. E anteriormente a este grau teria tido o uso de uma mó de moagem de cereal. Como tal, ficou aqui como peça museológica do moinho. E vamos então até à sala dos casais de mós. Espero que aí em casa se estejam a divertir. Nós agora vamos para um curto intervalo e voltamos já já para continuar a nossa viagem por Leiria. Até já!